Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Previsão de fortes chuvas a partir de sexta-feira mantém alerta em todo o Rio Grande do Sul. Número de mortos chega a 100 e mais de 67 mil gaúchos estão em abrigos. Agora no Jornal da Record. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. A chuva voltou em algumas áreas do Rio Grande do Sul. Para esta quinta-feira, risco de novos alagamentos em cidades que já sofrem com os impactos do temporal. E a partir de sexta, o estado todo entra em atenção para mais chuva forte. Roberto Cabrini acompanha o monitoramento das áreas de risco na cidade de Canoas e atualiza as informações agora. Falamos diretamente da sala de gestão de crise aqui no município de Canoas. Havia uma grande preocupação com as chuvas que caíram na tarde desta quarta-feira. Mas, segundo a avaliação dos técnicos que trabalham aqui sem parar e monitoram a situação, através dessas 48 câmeras e monitores instalados estrategicamente, não houve um agravamento da situação em decorrência dessas chuvas. A água foi devidamente absorvida. Andando por essa região, conversando com muita gente, estando nos locais mais afetados, há uma opinião geral, predominantemente, de que o Estado não deu assistência devida, não alertou as pessoas em tempo para que elas pudessem se deslocar. Por isso, nós conversamos hoje com o prefeito da cidade de Canoas, Jairo Jorge, e ele terminantemente repudia esse tipo de opinião. Nós emitimos alertas antes. Dou um exemplo. Matias Velho, emitimos um alerta às 9 da manhã de sexta-feira. O que dizia esse alerta exatamente? Alerta, além da internet, carro de som e agente de mobilização passando casa por casa avisando as pessoas. Esse alerta sugeria sair? A saída, evacuação. Ele falava claramente? Claramente, evacuação. Nós não usamos outra palavra. O senhor tem a sua consciência totalmente tranquila de que fez tudo o que deveria e poderia? Sim, porque tomei as decisões anteriores aos fatos. O senhor teria feito algo diferente? Não. Eu tomei as decisões no momento certo. Há uma preocupação muito grande em sexta-feira, porque para sexta-feira existe previsão de chuva. Roberto Cabrini, diretamente de Canoas. Voltamos com Lidiane. Obrigada, Cabrini. Mais de 230 mil pessoas tiveram que deixar as casas no Rio Grande do Sul por causa de alagamentos. 67 mil estão em abrigos. E o repórter Romeu Piccoli tem as informações direto da capital gaúcha. Boa noite, Romeu. Oi, Lid, depois de 2 dias, as chuvas voltaram a cair na região metropolitana e por conta dos riscos de descargas elétricas e dos fortes ventos, os resgates com embarcações foram suspensos das 2 da tarde até por volta das 6 horas. E hoje, o jogador Thiago Maia, do Internacional, ajudou no resgate a uma idosa que estava no meio do alagamento aqui em Porto Alegre. Ele mora no 10º andar e a água já estava no 2º. Por causa da tragédia, o Clube Internacional está com as atividades suspensas. Nas áreas alagadas, muitos moradores ainda resistem a deixar os imóveis. Há relatos de saques a lojas e casas e ataques a embarcações de resgate. Inclusive no Aeroporto Internacional Salgado Filho, o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal assumiu a segurança. O reforço na proteção ocorre depois de ameaças de saques no local, que está com as operações suspensas por tempo indeterminado. Agora, o nível do Guaíba está em 5 metros e 4 centímetros. O limite para a inundação é de 3 metros. Lidiane. Obrigada, Romeu, pelas informações. Já está liberado o saque do FGTS para trabalhadores atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O benefício vale para as cidades que decretaram estado de calamidade. Atualmente são 336. Segundo a Caixa Econômica, 73 mil trabalhadores podem acessar o aplicativo do FGTS para sacar até R$ 6.220. Com as inundações no Rio Grande do Sul, um item básico da alimentação do brasileiro corre risco de sumir das prateleiras: o arroz. O estado é responsável por cerca de 8 em cada 10 quilos do arroz produzido no país. E agora as plantações estão debaixo d'água. Nesse momento, onde que o arroz está no campo, toda essa chuva dificulta, né, a produção do arroz. A safra de arroz no Rio Grande do Sul está perto de acabar. Isso porque cerca de 80% da produção já tinha sido colhida.
Mas além da perda do que ainda estava na terra, a preocupação agora é com a distribuição dos produtos. Segundo a Federação da Agricultura e Pecuária daqui de Goiás, os pontos de alagamento nas rodovias devem dificultar a chegada do arroz gaúcho até os armazéns de todo o Brasil. Então essas chuvas elas acabam dificultando muito a retirada desse produto de campo, levar para a distribuição e a distribuição para o consumidor. Então esses impactos podem chegar diretamente na redução da oferta que o mercado espera nesse momento. E não só do arroz. O Rio Grande do Sul produz cerca de 20% da carne suína do Brasil e é responsável por cerca de 11% do abate de aves. Se os bloqueios persistirem por muito tempo, as carnes de porco e de frango também devem ficar mais caras. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, 10 frigoríficos suspenderam as atividades e a normalização dos trabalhos deve levar 30 dias. Com o comprometimento da malha viária, esse fluxo tanto de levando animais, os pintinhos, trazendo as franjas, como levando a movimentação da serração, compromete toda a viabilidade do sistema. E por causa do desastre climático, eleitores do Rio Grande do Sul terão mais 15 dias para regularizar ou tirar o título de eleitor para votar este ano. No restante do país, o prazo terminou nesta quarta-feira. Em Salvador, o eleitor enfrentou até chuva. Muita gente deixou para regularizar a situação ou tirar o título na última hora. Em outras capitais, situação parecida. Em Belém, os primeiros eleitores chegaram às 3 da manhã. Às 6, a fila dava voltas no quarteirão. No Rio de Janeiro, muita gente também entrou na fila ainda de madrugada. Acabou hoje o prazo para tirar o título, coletar a biometria e transferir o domicílio eleitoral. Quem perdeu a data não poderá votar nas eleições municipais de outubro. O prazo final é estabelecido por lei para que a Justiça Eleitoral consiga organizar a logística da votação dentro da data determinada. Este ano, o Tribunal Superior Eleitoral abriu exceção apenas para os eleitores do Rio Grande do Sul, por causa das fortes chuvas que atingem o estado. Nos destaques internacionais, Israel anunciou hoje que a passagem no sul da faixa de Gaza voltou a ser alvo de ataques. O órgão militar responsável por assuntos civis no território palestino divulgou imagens de caminhões atravessando Kerem Shalom. A passagem, que faz fronteira com o Egito, chegou a ser fechada no último domingo, depois que um foguete lançado pelo grupo terrorista Hamas matou 4 soldados israelenses. Hoje, as autoridades americanas anunciaram que foi finalizada a construção de um pier para entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza pelo mar. Já o Exército revelou o avanço de dezenas de tanques pela região de Rafah no dia em que Israel anunciou ter tomado controle da passagem. A operação resultou na morte de cerca de 30 soldados, além da destruição da maior parte da infraestrutura do Hamas. Um ataque aéreo também matou um comandante do grupo extremista. Representantes de Israel e do grupo terrorista Hamas estão negociando no Cairo, no Egito, um acordo de cessar-fogo. Mas as autoridades israelenses já adiantaram que ainda existem grandes lacunas na proposta do grupo terrorista. A tocha olímpica chegou à França. O revezamento do maior símbolo dos Jogos vai reunir cerca de 10 mil pessoas até julho, quando começam as competições. Os ventos sopraram a favor para o desembarque da tocha olímpica na Baía de Marsella. Um dia de sol e de muita torcida para receber a chama que partiu da Grécia. Mais de 1000 barcos cercaram Belém, a embarcação do século XIX, que leva esse nome em homenagem a Belém do Pará, de onde levava mercadorias do Brasil para a Europa. Em terra, o primeiro a carregar a chama no país foi o campeão olímpico dos 50 metros livres, o nadador Florent Manadou. Podemos ficar orgulhosos, disse o presidente Emmanuel Macron durante a cerimônia. O revezamento da tocha olímpica vai ser uma verdadeira maratona que vai contar com 10 mil pessoas. O principal símbolo dos Jogos vai passar por 400 cidades do território francês, incluindo pelo menos 6 ilhas, até chegar à capital Paris, onde acontece a cerimônia de abertura no dia 26 de julho.
Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Boa noite.